Oi, então, gravar um recadinho rapidinho aqui, hoje não tem nem música, não tem nem nada, eu só queria perguntar pra você ouvinte, que dia que você acha melhor a gente lançar o podcast? Numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo? Que dia que você preferiria? Vou fazer uma pequena pesquisa aí, deixa nos comentários no YouTube, ou se quiser mandar um e-mail no cronoclastas@gmail.com, tá? Só pra gente saber, pra tentar postar num dia que é mais conveniente pra todo mundo. Isso aí, hoje o episódio de futebol ficou bem legal. E é isso aí, falou! Diretamente das entranhas de Cronos, nós somos os Cronoclastas, eu sou Aécio Thiago e o roubo da taça Júlio Rimet tinha que ser feriado nacional. Eu sou o Fernando Vicente e o Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão. Eu sou o Bruno e o Pelé calado é um poeta, já dizia aí o grande Romário. Tem que olhar as criancinhas aí. É isso aí, cara. Nós vamos falar um pouco de futebol e de história do futebol, que eu não sei muito, mas veja só que podcast plural. Nós temos um São Paulino, um palmeirense e um corintiano aqui para falar de futebol. E vamos sair amigos ainda por cima. Provando que é possível ter um debate civilizado. Porra, já pensou torcer pra um time de futebol diferente da outra pessoa e respeitar ela? Que absurdo! Que absurdo, né, cara? Parece que Então, né, mano? Impossível. A única coisa que não é possível é o Palmeiras ter mundial, infelizmente. Já começou já. Olha, eu nem vou entrar nessa discussão nesse podcast, senão a gente vai ficar 2 horas aqui só discutindo isso. É isso aí, não. Então vamos começar a discutir quase uns 2000 anos atrás aí, porque o futebol, essa ideia de jogar alguma coisa com uma bola com os pés, é muito antiga, né? O futebol que a gente conhece é muito mais recente. Existem, classicamente falando, existem os registros do Heródoto, por exemplo, né? que era um historiador grego, né? Um chamado pai da história, entre aspas, que já escreveu lá que se jogava um tipo de jogo desse na Grécia Antiga, que tinha também que se jogava no Egito, então isso já é novidade. Por exemplo, na China também, se eu estiver pronunciando certo essa palavra, tinha um jogo chamado Tzu de 3.000 anos atrás, que era um treinamento militar, e o pessoal tinha que ficar carregando a bola nos pés, parece que não podia tocar no chão essa bola, e levar ela até um local determinado. Então, gente, a gente tem que prestar atenção que essa ideia de jogar alguma coisa com os pés, né, uma bola com os pés, é muito antiga, se desenvolveu em várias sociedades diferentes e de formas diferentes, né? O importante também é que eu gosto muito, que eu acho muito legal o jogo em si, é o jogo de bola mesoamérico, que seria na América Central ali, a gente pega México, onde hoje é o México, né, El Salvador, Nicarágua, etc. Ali, eles tinham um jogo de bola que, claro, cada região e cada povo tinha uma variante dele, mas vamos pegar, por exemplo, a Sociedade Maia, que é o seguinte, o jogo, vocês podem pesquisar aí depois, que é muito legal, e inclusive assistir o filme Caminho para Eldorado, que lá eles fazem uma menção a esse jogo. Os personagens do filme jogam esse jogo e é divertido demais. Esse filme é subestimado, gente. Eu adoro ele, mas eu acho que ninguém fala dele, ninguém lembra dele, mas ele é muito bom. Tem que assistir, né? E lá vocês vão ver, entender um pouco como é que é esse jogo, que é o seguinte, você tinha 2 times, né, cada um de um lado, você tinha paredes nas laterais do campo. Então, essas paredes, elas podiam ser meio inclinadas ou retas mesmo, depende do lugar. Existem vários sítios arqueológicos ali no México que aparecem essas paredes, certo? E nessas paredes tem uma argola pequenininha, daí tem um buraco no meio, né? E ali você tinha, nessas paredes, lá em cima você tinha que jogar uma bola dentro desse aro, lá em cima. Então, super difícil, imagina. Você não podia, dependendo de cada região, lembre disso. Claro que cada região jogava de um jeito. Mas pelo que se constata é que não podia agarrar com as mãos, e o principal que se usava era as pernas e o quadril, né? Então você usava muito o quadril e as pernas para jogar esse jogo. Imagina você jogar uma bola numa argola em cima da parede para fazer ponto, né? Então era um jogo super difícil.
Cara, é aquilo que a gente tava falando antes. O sul-americano e o mesoamericano ali é tão bom no futebol porque a gente treina faz tempo, né, cara? Tem isso na genética. Genética, tá na memória histórica da galera. E, cara, eu acho que é bom você falar o nome do jogo e eles pesquisaram porque as imagens são bem legais, cara. Mas o duro é falar esse nome aí, né? Só tem que falar o jogo. Acho que se procurar por jogo de bola mesoamericano já acha umas imagens legais. Sim, já vai aparecer bastante. Aí você vai pesquisando mais, né? Jogo de bola. Aí você pode colocar POC, TAPOC, P-O-K, T-A-P-O-K, POC, TAPOC, e um nome mais difícil também, que é Ulamalitzli. Ulamalitzli, tem um Z no meio. Mas se você coloca aí jogo de bola mesoamérico, você vai encontrar todas essas formas. E o que é importante, que é curiosíssimo, em algumas regiões, principalmente nos maias, existia uma questão religiosa nesses esportes. Então eram praticados antes de sacrifícios, por exemplo. Tinham significados religiosos. E aí o time vencedor, por exemplo, depois sacrificava o capitão do time perdedor. Então, Rapaz! era um jogo de morte, né? Você acabava, né? Era o último jogo da sua vida, basicamente. Eu queria ver quem que ia querer lutar pela braçadeira de capitão aí. Duvido muito. Ninguém ia querer, né, cara? Mas para entender, né, essas relações tem que estudar esse povo, né? Para poder entender o significado de tudo isso, né? Cada povo é um povo. Não sei se existia times de pessoas que eram capturadas, né? De rivais, assim, né? Talvez possa até existir, né? Isso está representado naquele filme que eu mencionei, O Caminho para Eldorado. Vamos lá ver. É bem bacana. Às vezes, sei lá, os caras pra resolver uma treta, falam, ó, vamos resolver no campo. E quem perder, sacrificado. Vamos lá. E o sacrifício, né? Lembrando que é a prática do sacrifício lá, de tirar o coração e tal, tem a ver com religião, porque para eles era uma forma de renovar o mundo, né? Então, quando eles faziam um sacrifício é porque o mundo ia acabar. Existia uma ideia de que o sol pudesse não voltar amanhã. E aí, com esse sacrifício, eles agradavam o Deus, né, o sol e tudo mais, e eles renovavam o mundo. Então, na cabeça deles, eles faziam isso para poder aumentar o sacrifício de uma pessoa para poder salvar o resto das outras pessoas, né, expandir a existência desse povo sobre a Terra. Então, tem muito a ver com isso, não é que eles eram simplesmente sanguinários, assim, eram psicopatas, que eles eram malvados por natureza. Não, nada disso. Tem tudo a ver com a cultura deles. Existe uma certa justificativa para aquilo que eles estavam fazendo, né? Então não é para a gente olhar, né, com preconceito para esses povos. A gente precisa entender eles, né? Enfim. Não era igual a missa de domingo que tem toda semana, né? Não era um evento tão comum, assim, digamos. Acontecia, claro, mas não tão frequentemente quanto a gente imagina, assim, às vezes. Sim. Eu ia falar também que tem um futebol muito louco criado na Itália, né? Que vem modificação ali dos romanos, que é o Calcio histórico, ou Calcio florentino. E por favor, pesquisem aí agora essa palavra, Calcio fiorentino ou Calcio histórico, veja as imagens, porque é basicamente um jogo de luta com uma bola no meio. É isso. É uma torcida fanática, eu acho, tipo a competição de times, que nem torcida organizada com uma bola no meio. Vocês vão ficar impressionados. Não, e assim, esse calcio, ele, até hoje, né, os italianos se referem algumas vezes ao futebol como calcio, né? E, cara, era um absurdo, assim, na verdade não era um jogo de futebol, era um jogo de porrada. Os caras faziam lá as linhas eles tinham um tanto definido em cada linha, caíam na porrada, e se você ganhasse na porrada, você podia ir pra frente com a bola, aí o outro tentava te dar porrada e ia indo. E você só substituía os caras quando eles estavam ou expulsos ou incapacitados. Muito bom. O que o cara tem que fazer pra ser expulso de um jogo desse, tá ligado? Imagina. E além disso, que nem você falou, né? É uma evolução de um jogo de bola que já existia na Roma antiga, né? Então, e ele tinha origens militares, né? O capitão do time ficava lá no centro do campo, ele não jogava, né? Ele não participava do jogo, ele só dava ordens, assim, o tempo inteiro. E, tipo,
dá pra ver muito bem como tem origens militares isso aí, né? Como todos, a maioria não, mas vários desses jogos, ou igual dos aztecas, lá, dos mesoamericanos, tem origem religiosa e esse tem origem militar. Por enquanto é isso, né? E eu diria que até o mesoamericano tem um pouco de combate, de treinamento para combate, né? Acho que tem muito a ver com esse negócio de treinamento, né? Treinar o corpo, que você vai precisar usar para combater, tem muito a ver com isso. Pois bem, mas então nós vamos falar sobre o futebol moderno, que a gente conhece hoje. Onde é que foi inventado, velho? Oi, então, já que a gente já vai mudar para o futebol moderno, só para falar rapidão, a gente teve também ali na Ásia, a gente teve alguns tipos de jogo com bola também, né? Então, também tinha origem militar. Então, assim, é uma coisa que acontecia no mundo inteiro, né? A gente não pode achar que era um negócio que começou lá na Inglaterra. Não é isso. É uma coisa muito mais antiga que isso. E muito mais globalizado, né? A gente não pode ter a visão eurocentrista, né, de sempre. A visão ocidental, né? Isso que é um problema para a história que a gente tem que começar a mudar, porque a gente pensa a história do mundo como se fosse a história da Europa, né? E não é isso. Por fim, o Bruno vai explicar pra gente como é que nasceu o futebol na Inglaterra? Cara, basicamente eu vou falar o que eu sei de cabeça, tá? Sobre essa coisa do futebol moderno. Se você quiser desenvolver mais depois, você pode ficar à vontade. O futebol moderno, como a gente conhece, as regras que a gente conhece hoje, surgiram na Inglaterra no século XIX, nos anos 1860, com uma organização que colocou no papel essas regras e modernizou o estilo de jogo, que já era um estilo de jogo comum na região, mas não tinha regras estabelecidas, então com essas regras foi estabelecido as bases do futebol que a gente conhece hoje. Só que o futebol mudou muito de 1860 até hoje. Então, dentro do futebol, a gente conhece como futebol moderno a partir dos anos 90, 1990 para frente, porque muitas leis do futebol mudaram, inclusive uma lei assim que foi, eu acho que uma das principais, que era sobre a quantidade de jogadores estrangeiros que um clube europeu poderia ter para jogar as suas competições. Esses clubes, eles eram limitados até 3 jogadores no máximo de outra nacionalidade no elenco titular. Então, se eles fossem colocar um time em campo, tinha que ter no máximo 3 jogadores, né? Poderia ter, não era obrigatório ter, mas poderia ter no máximo 3 jogadores estrangeiros jogando na linha ou no gol. Só que aí é que tá a coisa. Essa lei, quando ela caiu por terra, esses clubes europeus, que obviamente eles têm muito mais poder econômico do que os times de outros países, eles começaram a comprar jogadores de fora. Então é por isso que você percebe que os clubes brasileiros dos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, eles tinham jogadores que eram jogadores de nível padrão, assim, top de linha, jogando no Brasil. Aí você fala, como assim, cara? A gente tinha Romário, Edmundo, esses caras todos jogando no Brasil e não jogando fora. Porque havia essa limitação de jogadores, entendeu? E aí, quando essa limitação caiu por terra, mudou muito o futebol europeu, principalmente. Hoje a gente tem clubes que a maioria dos jogadores são estrangeiros. A maioria das linhas, titulares desses clubes são jogadores estrangeiros, e a maioria dos jogadores brasileiros e latino-americanos que se destacam vão para a Europa. Então mudou muito todos esses campeonatos, porque a Europa começou a unir, né, todos os jogadores, os melhores jogadores de diversos países, coisa que não podia fazer antes. Então, assim, o nascimento do futebol, como a gente conhece hoje, é 1860, mas dentro do futebol a gente tem essa divisão do futebol mais tradicional para o futebol moderno, que mudou, as competições mudaram, as regras mudaram, mudou essa forma de contratação, e isso acabou mexendo com o futebol em nível global, né? Então a gente tem também a ascensão, né, de instituições como a FIFA, por exemplo, que começam a monopolizar certos campeonatos. A gente vê, por exemplo, o Mundial de Clubes, né, que a FIFA passou a organizar, que ela não organizava antes. Então é assim. Então, dentro do futebol, a gente tem essa divisão, mas o futebol, como a gente conhece hoje, é do século XIX. Não, e assim, você falou aí rapidão do futebol da década de 90 no Brasil, cara. Eu só lembro do Romário vindo do Barcelona pra cá, tipo,
tipo, vou jogar no Brasil mesmo. A percepção dos jogadores também era diferente, né? Ganhar no Brasil era muito mais foda do que ganhar lá fora, muitas vezes. Você ganhava mais fama, não tinha internet, não era tão globalizado. Então você não tinha muita informação de quem era lá de fora. Mas de quem era daqui, todo mundo idolatrava, né? Até pra ir pra seleção, assim, tipo, eu imagino que era mais fácil pro técnico ver. Então, você mencionou aí, cara, sobre esse negócio de não ter pessoas estrangeiras nos times, né? Eu fiquei impressionado, não sabia disso não, cara. Até a década de 90, super recente. Eu só queria dizer que eu acho que o meu Winning Eleven tava errado, cara. Porque vocês podem pesquisar, tem um Winning Eleven 3 de PlayStation 1, que você pega a seleção brasileira, só tem japonês, cara. Você vê o rosto dos personagens. Assim, cara? O Winning Eleven do PlayStation 1, você coloca lá a seleção brasileira. O pessoal tudo com o nome brasileiro, não sei de qual time, qual época, né? Aí tá lá o rosto da pessoa, é só japonês jogando. Parecia mais o time de beisebol brasileiro do que o time do futebol, cara. Mas seria por causa dos gráficos ruins, não? É porque os outros eram diferentes, os outros times, dava pra ver? Cara, os outros times eu não sei, cara, mas devia ser coisa parecida também, não sei não. A gente tem que falar também, isso eu aprendi com o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, aí ó. Recomendo esse podcast. Recomendo, hein? Eu aprendi lá que assim, que na hora que foi formar essas regras, a galera se juntou para formar a regra do futebol, tinham organizações de cidades que defendiam, ali na Inglaterra, de usar só o pé para jogar futebol. Mas tinha outros times, né, organizações que defendiam usar a mão também, pés e mãos. E aí a cidade de Rugby, ali na Inglaterra, decidiu que ia jogar com pés e mãos. E outras cidades que formaram a associação do futebol decidiram jogar só com os pés. E só com os pés é o que mais se popularizou, né, a da associação. E parece que a palavra soccer vem de associação, tem a ver com associação, é o futebol da associação, o soccer. Exatamente. Eu ia até falar isso aí. Que tem muita gente que fica falando, porque o termo soccer é errado. Não é, cara. É um termo baseado em fatos históricos muito antigos. Então, agora a gente vai começar aqui uma sessão, basicamente, que a gente vai falar uma coisa que muita gente se nega a acreditar, né? Que se nega a ver, que é como futebol e política estão muito ligados em muitos sentidos, né? Inclusive, eu vou começar falando aqui da inserção do negro no futebol, tá? Aí a gente pensa, qual foi o primeiro time a ter um negro na equipe, né? Tô falando de times... Bom, pelo menos a pesquisa que eu fiz até aqui, né? O primeiro time que teve ali um jogador negro foi a Ponte Preta, tá? Em 1900, ele tinha um jogador, o Miguel do Carmo, que ele era um dos membros fundadores ali da Ponte Preta, e ele era negro, né? Então a Ponte Preta foi o primeiro time a ter um jogador negro, né? Esse Miguel do Carmo. E até por isso, assim, e por ter uma torcida de negros, né? Porque é aquele negócio da representação, né? Você vê um cara igual você lá no campo, você se sente mais representado, se atraía mais dessa torcida, né? Então, tipo, os negros torciam muito pela Ponte Preta. E até que daí que vem aquele apelido macaca, né? Que, tipo, na época era um termo pejorativo, né? Era um jeito de tentar ofender o torcedor da Ponte Preta. Só que aconteceu o que acontece muitas vezes com esses apelidos, que a torcida se apropria dele. Fala, é macaca, então é macaca mesmo, é macaca e foda-se vocês. Então, cara, eu assim, sei que a Ponte Preta nunca ganhou um título, eu sei que a Ponte Preta não é uma puta equipe e provavelmente nunca vai ser, mas eu gosto muito, assim, da Ponte Preta. Eu jogo muito futebol manager, né? Jogava mais, hoje em dia não tá dando, mas eu sempre jogava com a Ponte Preta, porque eu adorava ter essa história dela, eu acho muito foda. Aí, quem mais a gente pode falar? Aí tem outros dois times que são muito importantes aqui, que é o Bangu e o Vasco, tá? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o Bangu tinha sido o primeiro time com um jogador negro, tá? O Bangu, acho que em 1905, Francisco Carregal, tá? Um jogador negro e, inclusive, a Liga queria proibir jogadores negros de jogarem e o Bangu falou assim, então a gente não vai jogar, tudo bem. Então, assim, eles, além de ter um jogador negro, eles realmente lutavam por essa causa, assim, que é algo, tipo, muito legal, assim, para essa época, né? Que a gente pensa, a escravidão já tinha sido abolida. Mas não quer dizer nada. Até hoje a gente vê racismo, imagina como é que era na época.
E é aquilo que a gente falou antes, né? Tipo, não é como se os negros tivessem sido libertos e, toma aqui um emprego, toma aqui uma condição digna de vida, um salário, educação. Não. Foi solto, condições... eram contratados por condições, às vezes, que o cara não conseguia nem pagar comida dele, então, às vezes, era, entre aspas, pior que escravidão, apanhavam do mesmo jeito, eram tratados mal na rua do mesmo jeito. Então, até 1905 ali, era até recente a abolição da escravidão. E assim, até hoje, a gente vê esse racismo, imagina naquela época, né? Então, o Bangu sofreu muito com isso. Algum comentário? Bom, o comentário que eu vou fazer, assim, é mais que, assim, e hoje, apesar disso, né, ainda existe racismo no futebol, ainda existem torcidas, né, que se declaram racistas, até por incrível que pareça. Aparece sempre aquele caso do cara que jogou uma banana pro Daniel Alves, parece, no Brasil, no Jogo do Brasil. E que também, cara, por exemplo, eu já lembro de ter visto numa revista, uma vez, acho que foi na Veja, um cara que comentava sobre isso, né, o negócio de ser negro. Uma vez ele foi comprar um carro caro, cara, eu acho que ele era juiz ou advogado, algo assim. E aí o cara que foi vender o carro pra ele perguntou se ele era jogador de futebol, sabe, porque ele era preto, então meio que virou as coisas. Parece que preto, o único jeito de ganhar dinheiro é jogando futebol, assim, né. É foda. Os caras fazem de tudo pra desmerecer, né? As conquistas que são muito batalhadas, muito difíceis, né? Até porque a sociedade se nega a acreditar que é racista ainda. Aí ainda diminuem quando o cara consegue chegar lá e falar, então só deve ser jogador. Não deve ser uma pessoa que pensa. Não que o jogador não pense, mas não é o trabalho dele, né? Então é foda. Aí dá pra falar também do Vasco, né? Que eu falei do Bangu. O Vasco, ele teve o presidente negro, eu acho que foi em 1904, tá? E esse presidente negro, na verdade, ele era da época que o Vasco ainda não era um clube de futebol. Quer dizer, não era... Eu acho que já tinha um clube de futebol, mas não era oficialmente um clube de futebol. Era um clube de regatas ainda, tá? E o Vasco tem uma história muito interessante que, porque eles têm um jogador negro no time, tentaram boicotar o Vasco, tentaram impedir o Vasco de participar do Campeonato Carioca. Os outros times fizeram lá um pedido para a associação, lá não lembro direito, que o Vasco não tinha um estádio, por isso ele não poderia jogar. Só que todo mundo sabia que, na verdade, era por causa do jogador negro, né? Não tinha nada a ver com isso. E aí a torcida do Vasco e o Vasco arrecadou uma grana rapidão, junto com o que eles já tinham lá, e construíram um estádio assim, em tempo muito rápido. E essa que é a história de São Januário. E é por isso que São Januário tem uma história muito bonita. Assim, às vezes você vai ouvir algum comentarista de futebol falando, a história de São Januário é tão bonita. É por causa disso, sabe? A torcida do Vasco se uniu e falou, então tá bom, vocês querem dar essa desculpinha aí? Então a gente vai construir esse estádio aqui e vamos ver se vocês vão ter alguma desculpinha. E conseguiram, né? Então é bem legal essa história do Vasco também. O que mais? Vocês querem comentar alguma coisa aí? Não, só que eu achei demais a história. Não sabia, não. Não, eu tenho uma simpatia muito grande, assim, por esses times. Porque, assim, quando eu era criança, assim, até da minha adolescência ali, o Palmeiras não ganhava nada. Eu sofria muito e eu era muito palmeirense. Aí, depois de um tempo, o Palmeiras começou a ganhar muita coisa. Eu falei, tem mais aquela graça. Eu sei que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa, sabe? Não é uma surpresa quando ganha. Então, hoje em dia... Eu tô zoando um pouco, tá? É um pouco verdade isso, mas eu tô zoando um pouco. Também é porque eu me importo menos, assim, com paixão no futebol hoje em dia. Então hoje em dia eu não sou... não digo que eu não sou menos, que eu sou menos palmeirense, porque, sei lá, eu assisto um jogo do Palmeiras, eu fico louco, mas eu não, sei lá, não tenho mais aquela loucura que eu tinha antigamente. Se o Palmeiras perdeu, meu dia era horrível, não tenho mais isso, sabe? Hoje perdeu, eu falo, foda, fazer o quê, né? Ganhou, falou, legal, mas minha vida também não vai melhorar por causa disso, né? Então, e até por causa disso, hoje em dia eu tenho, e por ter minha visão política mais voltada para a esquerda, né? Eu tenho uma simpatia muito grande, assim, com esses clubes, até por gostar de história também. Então eu estudo a história desses clubes, assim, eu tenho uma simpatia muito grande por eles hoje em dia. E aí, para terminar aqui essa sessão aqui da minha fala sobre a inserção do negro no futebol, a gente tem também um caso muito importante aqui para citar, que é o caso do pó de arroz do Fluminense, né? Que o Fluminense, que teve como um dos seus maiores ídolos históricos o Arthur Friedenreich, e o Arthur Friedenreich, ele, assim, de gols oficiais e não oficiais, ele tem mais que o Pelé, ele tem 1.300 e tanto. Então ele era um ótimo jogador, acreditem. E ele era mulato, né? O que na época era considerado mulato. Ele tinha pele morena e olhos verdes, tal. Ele era filho de um alemão com uma negra, se eu não me engano. E aí,
Por causa disso, ele alisava o cabelo dele para jogar os jogos, tá? Para se parecer mais branco. Até porque a torcida do Fluminense era uma torcida de elite. Então eles eram muito conservadores, assim. Então, pensar que o cara que era o mais foda do time tinha que se submeter a isso só por causa de racismo. E outra coisa semelhante que aconteceu com o Fluminense foi a questão do pó de arroz, né? Que tanto é que a torcida do Fluminense tem esse apelido até hoje, assim. Boa parte dela não. Algumas pessoas ainda usam esse termo, assim, para se referir à torcida do Fluminense, né? Nem todo mundo, porque já meio que caiu em desuso na maioria das vezes. Até porque o Fluminense também já não incomoda mais tanto, né? Quando o time incomoda menos, a galera pega menos no pé. Aí o que aconteceu foi que o jogador Carlos Alberto, que também é um dos ídolos assim da história do Fluminense, ele veio do América em 1914. E como tem essa característica do Fluminense de ser um clube elitista, ele usava pó de arroz para embranquecer, entre aspas, e jogar futebol. E aí, quando ele jogava futebol, obviamente ele suava, ele transpirava, e quando isso acontecia, o pó de arroz escorria, e aí todo mundo começava a tirar sarro, principalmente os torcedores do América, né? Tem ali uma explicação ali do Fluminense de que, na verdade, era talco, que o jogador gostava. Mas por que isso não acontecia antes, né? Vai entender. Então, assim, para entender como jogadores que eram os melhores do time, mesmo assim, tinham que tentar disfarçar a sua negritude para poder jogar futebol, sabe? Para poder ser aceito ali no meio. Era uma coisa muito triste, assim. E menção rapidinha aqui, então, também só aos times ao time do Sul, o Rio Grandense, que também, em 1907, já teve um jogador negro também. E também enfrentou muita resistência por causa disso, principalmente dos outros clubes. Eu só vou comentar rapidão antes do Bruno, a história é muito foda, essa história aí do pó de arroz, né, cara, e é inacreditável. Eu também vi no documentário do O Negro no Futebol Brasileiro, é um documentário mais ou menos, assim, e tem um jogador lá, infelizmente eu não vou lembrar o nome, ele disse que ele foi jogar na Itália, e ele menciona que tinha muito preconceito o time do Lazio lá na Itália. Ele disse que lá o time do Lazio era meio racista, meio elitista, assim. Não, até hoje. A torcida deles, os ultras, se afirmam fascista. É um bando de... puta que pariu. Então nunca vou torcer para um time desse. E também tem o caso do Beitar de Jerusalém, que a torcida se orgulha de dizer que é a mais racista do mundo, né? Que eles não permitem jogadores árabes ou muçulmanos no time deles. Então acho que só judeu, acho, né? É uns arrombados, né? Então, até citando isso aí rapidão, até porque por aquilo que eu falei, por estudar mais a história dos times, tá, hoje em dia também eu me simpatizo muito com alguns clubes assim do mundo, vou falar rapidão aqui, que é o St. Pauli. Sempre que eu começo um futebol manager novo, eu começo com o St. Pauli. É um time da segunda divisão alemã. E é um time, cara, vocês têm que ver as fotos do estádio do St. Pauli. É muito, muito louco. É um time, assim, completamente de esquerda, até mais do que imagino o meu espectro em geral, mas não me importo, eu me identifico muito, assim, acho muito legal. E também tem o Raio Vallecano, na Espanha, que é um time também muito ligado a isso. O Livorno, da Itália, né? Que Livorno também é um símbolo disso, né? Então, tem alguns times, assim, que foram fundados por operários, ou por operários de um sindicato, ou membros de um sindicato, perdão. E hoje em dia eu gosto muito mais não de torcer, tal, mas de, pelo menos, procurar mais sobre esses times do que às vezes até pelo Palmeiras, né? Porque do Palmeiras a gente já recebe informação o tempo inteiro, né? Tipo, eu não preciso procurar muito. Só sobre essa coisa da Lazio que você falou, é que a Lazio era o time do Mussolini, né? Por isso que os ultras lá, eles são muito fanboys do Mussolini até hoje. E é muito louco, porque eles jogaram contra... eu não lembro o nome do clube agora, jogaram a partida da Europa League, né? Contra um outro clube, e aí eles perderam o segundo jogo, foram eliminados. E é muito doido, porque a torcida do time rival, né? Ergueram um bandeirão, assim, que eu achei muito massa, que tava escrito assim, Follow you leader. E aí tava o Mussolini de ponta cabeça morto. Muito foda, achei muito top. E aí era só... Nossa, muito massa lá. Eu esqueci o nome do time agora, velho. Mas não lembro se era o Celtic, sei lá. Era um time que tinha um escudo parecido com o do Celtic, se não é o Celtic. Mas eu achei muito foda. Aquilo lá eu achei muito foda. Demais mesmo, cara. Acho que você pode falar da partida da morte agora, Bruno.
Antes de eu falar dessa partida da morte, porque a partida da morte ela é muito mais um mito do que uma coisa assim que aconteceu de fato, eu queria falar um pouco de um clube que eu também tenho um carinho muito grande, que é o Madureira. Madureira do Rio de Janeiro, que nos anos 60 fez várias viagens pelo mundo. Inclusive, a história deles é marcada por isso, né? Eles deram uma volta ao mundo de 144 dias nos anos 60, isso antes do golpe, né, da ditadura, em 1961 eles fizeram isso. E nessas viagens que eles fizeram pelo mundo, eles foram parar em Cuba. Eles foram em Cuba e eles foram o primeiro clube de futebol fora de Cuba que pisou em Cuba depois da Revolução Cubana. E eles tiraram foto com os líderes da Revolução, inclusive com o Che Guevara. Os caras conversaram com o Che Guevara, jogaram bola lá, tem foto do Che Guevara com o clube, com os jogadores e tal. E isso depois, atualmente, né, ficou simbolizado no clube, porque o Madureira fez uma camisa em homenagem à viagem que eles fizeram em Cuba, e que eles conheceram o Che Guevara. É uma camisa meio abadazão, assim, mas é uma camisa bonita. E depois do golpe de 64, eles fizeram uma viagem não autorizada pelo governo brasileiro, não autorizada pela Confederação Brasileira de Desporto, né, que era CBD na época, se eu não me engano. Eles foram pra China, velho. Pra China do Mao Tse Tung e tiraram foto com o Mao Tse Tung lá, velho. Tipo, eles foram recebidos pelo Mao Tse Tung. Tem foto do Mao Tse Tung apertando a mão dos caras, velho. E aí deu um BO por causa dessa viagem, porque ela foi uma viagem proibida, né? Inclusive o Madureira, essa é uma das histórias malucas do Madureira. Ele é um clube conhecido mundialmente por causa das viagens que fez, principalmente da viagem a Cuba e a China. Então, assim, é muito louco. Pesquisem sobre, porque é uma história muito, muito massa mesmo. E é isso que eu queria falar, da relação do futebol com a política, sabe? Essas viagens, elas foram arquitetadas pelo presidente do clube à época, né? Que era o José da Gama, se eu não me engano. É muito louco, é um time assim que eu acho muito foda. Alguém tem algum comentário aí sobre? Cara, não, eu só queria falar mais uma coisa que eu tinha esquecido. Eu falei dos clubes progressistas aí, e eu esqueci de o maior representante desse progressismo hoje em dia no Brasil, assim, maior que eu digo de tamanho de clube, tá? No momento, tá? Porque o Vasco, teoricamente, é maior do que o Bahia, tá? O Bahia é um clube que hoje em dia tem muitas ações sociais, faz muitas ações de inclusão, tal, é bem legal nesse sentido, apesar de ter tido aquela polêmica ali recente com o jogador do Bahia, né? Então, por causa disso, até nem sei se valeria esse elogio aqui se eles não tiraram o cara do time. É que também não tem prova de que o cara foi racista, né? Vai saber. E eu queria perguntar, na verdade, pra vocês, porque agora eu fiquei meio com medo, né, dos times que eu mais ou menos gosto, né? Será que a torcida é meio racista? Eu não conheço muito de futebol, né? Eu sou palmeirense, né, cara? Você imagina quão triste eu ando ultimamente. Não, tudo bem, tá certo. Vocês sabem se o Manchester United é um time de boa assim ou não? Na Europa? Sim. O Manchester United é um time, entre aspas, popular. Assim. Certo. Então aqui, né, tipo, na Inglaterra é um time que eu torço lá, que eu gosto. Inclusive, já que você puxou pro United, o futebol inglês, ele era muito louco, velho. As torcidas eram muito loucas. Hoje a gente vê aquele futebol de madame lá, que a torcida sai um gol, a torcida levanta e aplaude, porque os estádios na Inglaterra, eles foram elitizados. E é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil também, se você parar para perceber. Porque o que acontecia lá? A violência nos estádios era muito alta. As torcidas realmente se pegavam no pau, o bagulho era muito louco. E aí, o que foi a ideia, né, do futebol inglês à época? Foi aumentar o valor dos ingressos. E com isso, eles tiraram as camadas populares dos estádios. E aí foram elitizando os estádios, e hoje você vê as arenas, né? Os estádios de futebol, a gente tem estádios mais clássicos, a gente tem as arenas, que os valores dos ingressos, eles tendem a ser muito altos, e as pessoas que, obviamente, são mais pobres, elas não tinham condição de entrar no estádio, que não significa que a pobreza era sinal de violência, mas era a torcida mais inflamada, era a torcida
organizada, que realmente tinha muita força no estádio. Ela amava de paixão mesmo o clube e isso acabava gerando conflito. E aí a gente vê hoje um estádio na Inglaterra, estádios ingleses, em que não tem mais isso. E então por isso que você vê um futebol meio parado, um estádio meio morto, assim. Porque o futebol inglês foi elitizado para tirar as camadas populares dos estádios. E isso é um negócio muito louco. Com policiamento, com aumento do valor dos ingressos, sabe? Então é por isso que hoje sai um gol lá, a torcida levanta e aplaude, oh, nice, não sei o quê. Então assim, quer dizer, não é assim sempre, né? Existem torcidas que realmente elas dão a vida no estádio. Era muito mais um estilo latino de torcer do que é hoje. Você vê, por exemplo, os estádios clássicos, as torcidas assim, clássicas de futebol da América Latina, o bagulho é muito louco, e eu acho muito foda, eu acho muito massa. E isso acontecia lá também, é o modo deles e tal. Só que aí tiraram, né, isso dos estádios e a gente vê hoje um futebol muito mais padronizado, com um público que tem acesso ao estádio, que é um público que tem posses, basicamente. Eu acho que é um pouco complicado também essa discussão no contexto da Inglaterra, porque lá tinha uns hooligans, né? Então lá era um negócio realmente assim que tava dando uma treta federal, né? Então eu acho que até não... Talvez tenham exagerado, é claro, mas eu preferiria muito mais ir no estádio, que eu sei que eu não vou me arriscar a tomar um soco numa briga do nada, do que um estádio morno, assim, pelo menos na minha opinião. Pois é. E essa questão de torcer para um time e você perceber assim que você não gosta muito da história dele, por exemplo. Imagina você não conhece nada de política, por exemplo, e sei lá, você gosta do Beitar, por exemplo, de Jerusalém. Aí você começa a saber sobre isso. Você divide os campos, fala, futebol é uma coisa, política é outra. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu não faço isso muito, assim, né? A não ser que seja no passado. Por exemplo, no passado o time que eu gosto, ele já foi muito elitista, mas deixa quieto, hoje já não é tão assim e tal, então dá pra separar. Mas se ele continuar demonstrando muitas coisas racistas, assim, eu não tenho como torcer, eu não acompanho, é impossível acompanhar, sabe? Cara, eu acho essa discussão muito boa, cara. Inclusive, assim, eu como palmeirense, né, hoje em dia eu me sinto um pouco triste, assim, com a situação do clube, né? Que tem uma torcida muito, em geral, conservadora. Em geral, tá? Eu sei que tem muito palmeirense de esquerda. Que os jogadores dentro de campo que jogam, líderes do time, são conservadores, o técnico é conservador. E assim, não é conservador no conceito filosófico e político original da coisa, que nem seria um grande problema. É conservador hoje em dia do que a gente fala em costumes, né? Não sou conservador, eu sou conservador em costumes, que é o pior tipo de conservadorismo na minha opinião. Então, cara, é muito complicado pra mim, só que ao mesmo tempo eu lembro da história do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que é de origem popular, porque os italianos quando vieram pra cá também eram uma minoria, claro que eram uma minoria muito menos maltratada do que os negros ou os indígenas, por exemplo. Mas eram uma minoria, muitos eram pobres, muitos vieram fugidos da guerra, da Segunda Guerra também. Então, e o Palmeiras tem uma história ali que a gente vai falar mais pra frente do Palestra Itália via Palmeiras. Então, assim, eu consigo me identificar com boa parte da história do Palmeiras. Só recentemente que tá um pouco difícil, assim. Acho que até por isso minha paixão não tá tão efervescente quanto antigamente. É que assim, futebol eu não sou muito fã, né? Não conheço muito e tal, mas tem um problema também com questão de artes, por exemplo, né? Tipo, tem filmes, aí tem um diretor lá que eu não curto muito as ideias dele e tal. Eu fico pensando, eu consigo separar um filme que eu gosto dele, ou um desenho? E eu penso que de certa forma é possível separar um pouco a arte, assim, da obra, a não ser que a obra do cara esteja muito vinculada a algo que eu não concordo, né? Aí eu já não consigo, assim, separar. Mas é uma questão difícil, assim, de pensar. Mas é que assim, eu acho que a questão da arte, e em geral, assim, eu acho que sempre transparece um pouco, sabe? Eu acho que nunca fica de fora. É claro que tem exceções, principalmente na arte, como você está dizendo, aí tem quadros que não vão ter uma visão política tão grande ali, mas eu acho que em geral todo mundo coloca um pouquinho ali da sua visão política, não tem como não, sabe? É até aquilo que a gente fala, tipo, não tem como ser imparcial, né? Então você sempre vai ser parcial para um lado, mesmo
em qualquer forma de expressão. No caso do futebol, o que eu entendo é assim, a gente tem o clube, que é uma instituição centenária, às vezes, né, na maioria das vezes, e a gente tem uma diretoria, que é uma instituição passageira. No caso do Palmeiras, o problema é a diretoria e os jogadores do clube, né? E aí é óbvio que encontram respaldo numa parte da torcida que é conservadora, mas não significa que a torcida se tornou conservadora. Quer dizer, esse pessoal sempre estava ali, só não tinha um maluco igual o Felipe Melo para os caras chuparem os ovos e tal, ou um Bolsonaro da vida, mas os caras sempre esteve ali. Então assim, essas coisas, elas passam, né? E a história do clube permanece. É isso que eu entendo. Só que existem histórias de clubes que são ligadas diretamente com essas coisas, como o S tinha falado, né? Clubes que têm ligação com isso, que têm orgulho em relação a ser preconceituoso e tal. Aí, obviamente, que não tem a ver necessariamente com a diretoria do clube, mas com a história do clube. Quer dizer, é a instituição em si que acha por bem manter esse tipo de posicionamento, entendeu? Isso eu não vejo em clubes que a diretoria toma um posicionamento, como no caso do Palmeiras. Porque isso vai passar, isso não vai ficar para sempre, e eu acho também uma sacanagem com os torcedores do Palmeiras que não concordam com isso, achar que o clube em si, a instituição Palmeiras é bolsonarista. No caso, tô dando um exemplo específico para chegar no meu argumento, entendeu? Mas, enfim, pode valer para qualquer outra coisa. Então é isso que eu entendo. Isso eu vejo no meu clube também. Existem sujeitos corintianos que são reacionários, e isso eu considero uma anomalia, porque o Corinthians em si é um clube de operários que sempre teve vínculo com causas populares, que lutou contra a ditadura, a torcida organizada, os jogadores do clube, etc. Mas existe, quer dizer, só que a história do clube tá ligada a isso, entendeu? Então não dá pra dizer que é outra coisa que não é essa. Então é assim que eu entendo. Só que essas coisas elas passam, né? As diretorias, esses movimentos, todos eles passam, mas a história do clube em si, ela tem raízes mais profundas do que esses momentos, assim. O torcedor do Corinthians reacionário é igual o fã de X-Men reacionário, né, cara? Igual o nerd em geral em reacionário, né? Que era um grupo de pessoas ali que era zoado antigamente, hoje em dia é elitista. Então, cara, é a mesma coisa no final. Não a mesma coisa, obviamente, mas é muito parecido. Eu acho que o Bruno colocou bem essa questão, né, de estar vinculado à história. Realmente, não tem. Um time tem a história voltada para um lado ali, não tem como, né? Você apoiar, assim. Que nem a história do Mussolini lá, o time do Mussolini, pô, nada a ver. Eu passo longe, Vamos para a partida da morte, então? Bora! Vou falar aqui um pouco do mito, né, da partida da morte, o que acontece com essa partida aí polêmica, né? O que acontece? Em termos gerais, se você procurar na internet partida da morte, você vai ver a história de um clube de presos soviéticos que jogou contra um clube, no caso, jogadores nazistas, não era um clube em si, mas eram jogadores das forças aéreas. Como que é o nome em si da força aérea nazista? Eu acabei esquecendo. É Luftwaffe, né? Eu acho que fala. Exato. E aí jogaram contra esses caras, ganharam o jogo e depois foram fuzilados todos, né? Essa é a história. Mas essa história é um pouco mitológica, no sentido de que ela não é factual, tá ligado? Não no sentido historiográfico da coisa. Tipo assim, ela não tem bases reais, assim. Ela foi construída depois dos anos 1950 pelo governo soviético para exaltar a resistência ucraniana contra a invasão dos nazistas, entendeu? Só que a história foi um pouco diferente. O que acontece? Na época da Segunda Guerra, ucranianos que eram jogadores de futebol, eles tiveram que ajudar na guerra, na resistência contra a invasão dos nazistas, na Ucrânia, em Kiev especificamente. E aí, alguns desses jogadores que na época jogavam pelo Dinamo de Kiev e pelo Lokomotiv de Kiev, eles tiveram que, obviamente, largar o esporte, né? Porque era um contexto de guerra, e eles foram trabalhar numa padaria. Só que aí, na cidade de Kiev mesmo, eles fundaram outro clube de futebol para eles jogar bola enquanto os nazistas estavam invadindo Kiev, na Ucrânia. O nome desse clube era o Futebol Clube Start. E esse clube, ele ganhou diversos jogos num curto período de tempo, inclusive amistosos contra os invasores nazistas. Os invasores nazistas, eles
promoviam partidas de futebol para tentar se aproximar da população que vivia ali, para tentar tirar aquela imagem ruim de invasor demoníaco e tal, que é aquela imagem que eles tentavam tirar isso para construir uma imagem mais positiva deles mesmos, sabe? E aí eles chamaram esse clube desses padeiros, que eram ex-jogadores de futebol, para um amistoso com a Luftwaffe, com a Força Aérea Nazista, com os batalhões ali, né? Eles formaram times e jogaram contra o Start. E o Start ganhou 2 jogos. O primeiro jogo foi uma goleada colossal em 1942 de 5-1. E aí, os soldados nazistas ficaram putos, né? Porque, porra, eles perderam uma partida de futebol de goleada para um time de padeiros ucranianos que estavam desnutridos, tá ligado? Os caras estavam desnutridos e ganharam de goleada. E aí eles marcaram um outro jogo, que era, né, a revanche, no caso. E aí, nessa revanche, eles perderam também. Perderam de 5-3, porque o que acontece? Virou o primeiro tempo 3-1, uma autoridade militar nazista, né, foi no intervalo, no vestiário, parabenizar os jogadores e avisar eles que eles correriam um sério risco se eles vencessem aquela partida de novo. Os caras tocaram foda-se e meteram mais 2 gols. Ganharam de 5-3. Aí o que acontece? Desses sobreviventes, apenas 4 morreram na guerra. O que aconteceu? Esses caras, depois que eles ganharam essas partidas, a invasão dos nazistas, ela se tornou mais violenta, né? Os nazistas ocuparam o território de maneira mais violenta, prenderam muita gente, inclusive esse time inteiro. Levaram esses jogadores para serem torturados pela Gestapo, e um desses jogadores foi acusado de ser um espião soviético e foi assassinado. O resto dos jogadores foi mandado para um campo de concentração de Sirets, que ficava ali na região. O que acontece? Em 1943, já um ano depois dessas partidas, o campo de concentração ele organizou uma morte em massa de prisioneiros, acusando esses prisioneiros de estarem arquitetando um plano de sabotagem ao campo de concentração, porque os nazistas acharam um cão de guarda morto naquele campo de concentração e fizeram organizaram, né, esse fuzilamento de 1 a cada 3 prisioneiros aleatoriamente seria fuzilado. E aí mais 3 jogadores deste clube que foi formado à época, né, do Start, foram fuzilados com tiros nas costas. Então, ao total, 4 apenas morreram. Só que aí, o que acontece? Com o fim da guerra, essa história só veio à tona em 1950. E depois de 1950, essa história se tornou uma lenda na Ucrânia, na União Soviética, e foi usada como instrumento de propaganda para valorizar a resiliência, né, e o espírito de resistência e de companheirismo daqueles jogadores de futebol. E o mais louco é que essa partida da morte, ela virou um livro do Eduardo Galeano, que chama Futebol ao Sol e à Sombra, e serviu para bases de filmes soviéticos e inclusive um filme hollywoodiano. O nome do filme hollywoodiano é Fuga para a Vitória, é um filme de 1981 e conta com nada mais, nada menos no seu elenco que Pelé, Sylvester Stallone e Michael Caine. Pra quem não sabe, o Michael Caine é o Alfred da trilogia do Batman. Cara, o Michael Caine é um puta ator. O que ele tá fazendo aí, cara? O bagulho foi muito louco, velho. E aí virou um filmaço. Tipo assim, obviamente que é um filme esquecido hoje em dia, né? Mas foi uma puta de uma produção hollywoodiana baseada neste acontecimento histórico. E aí, óbvio, contava com o Pelé e Sylvester Stallone. Que aleatório, né, velho? Só que aí a gente chega na Eurocopa de 2012, se eu não me engano, que ia acontecer na Ucrânia. Essa Eurocopa ia acontecer na Ucrânia, e aí o que os ucranianos fizeram? Eles reviveram esse acontecimento histórico nas vésperas da Eurocopa. Eles reviveram na Eurocopa de 2012, eles reviveram esse acontecimento histórico, fizeram um outro filme chamado de Match. Partida, no caso. Então, assim, numa tradução grotesca. Mas era um filme ucraniano que revivia esse acontecimento histórico, tal. Mas, por décadas, este ocorrido histórico, ele foi transformado num mito na União Soviética, um mito de resistência, principalmente na Ucrânia. Mas hoje ele já perdeu muita força. O estádio onde eles jogaram a partida de futebol em si está sucateado. Quer dizer, então, assim,
foi utilizado de maneira muito forte na época da União Soviética, mas com o fim da União Soviética caiu por terra esse mito. E aí depois do fim da União Soviética que alguns pesquisadores foram atrás da versão dos fatos e tal que aconteceram ali naquele momento e perceberam que os jogadores não foram fuzilados no mesmo dia, como dizia o mito. Quer dizer, eles foram enviados para um campo de concentração e alguns morreram, outros sobreviveram. Inclusive, serviram de fonte oral para um livro escrito por um outro pesquisador que foi atrás dos fatos históricos desse acontecimento. Então, assim, é muito louco para você ver como que é louco a história, velho. Eu acho muito louco essas coisas. Desde o rolê do Madureira que eu falei, até essa parada que virou um filme hollywoodiano com Pelé, Sylvester Stallone e o Michael Caine, velho. Então, assim, se você procurar Pelé nazismo no Google, você vai achar umas fotos do Pelé com as bandeiras do nazismo atrás, ele sentado no campo de futebol. Essas fotos, elas viraram tema de fake news, inclusive, como se o Pelé tivesse ido jogar uma partida de futebol na Alemanha nazista, o que não é verdade. Essas fotos são do filme, tá ligado? Então é basicamente isso, é um rolê muito louco, pesquisem sobre o Jogo da Morte e sobre os fatos, é muito foda mesmo, é um negócio muito, muito interessante aí, e que virou um mito, foi utilizado muito pela máquina de propaganda soviética depois dos anos 50, até os anos 90, mais ou menos. Bom, Bruno, só para deixar claro, então, o que é mito é essa história de que eles jogaram, saíram e já foram fuzilados, né? Tipo, o time inteiro, mas essa história do start em si aconteceu, né? Não, sim, a história do clube aconteceu, a história de que os jogadores foram enviados para campo de concentração, alguns morreram fuzilados com tiro nas costas, isso tudo é verdade. A partida aconteceu, eles ganharam os 2 jogos de goleada. O que não aconteceu é que eles foram fuzilados no mesmo dia da partida, que é a história que foi construída com base no acontecimento. Foi um mito construído pela máquina de propaganda soviética com base no acontecimento que depois virou filme, virou livro, etc. Essa questão deles terem sido fuzilados no mesmo dia e mortos na parte de trás do estádio, como um símbolo do poderio nazista, isso não aconteceu, mas o resto aconteceu. E é legal ressaltar que eles ganharam dos nazistas, né? Veja só, quem ganhou? Os eslavos, né? Que eram um povo considerado inferior pelos nazistas, né? Aí demonstrando a balela que é o nazismo. Os nazis eram uns bostas, né, cara? Eles perderam 2 de goleada ainda para ex-jogadores que estavam desnutridos. Então, assim, eles tomaram vareio, cara. Então, vale a pena falar sobre isso para mostrar mesmo como que esses caras, esses nazistas, eles eram medíocres. Os caras eram medíocres. Eu não consigo encontrar outra palavra que consiga descrever o meu sentimento. Os caras eram uns bostas mesmo, velho. Não, eu acho que medíocre tá errado, que medíocre quer dizer mediano. Eles não eram medianos, eles eram uns arrombados, né? Uns bosta, isso aí. Então acho que eu vou falar um pouquinho agora Aí, já que a gente já está na Segunda Guerra Mundial, eu vou falar também da mudança de nome de alguns clubes aqui no Brasil. Aconteceu ali em 1942, né? Com o governo do Getúlio Vargas, né? Que no começo, inclusive, era ali um aliado do nazismo, né? E depois ele acabou mudando de ideia com uma visita ali dos Estados Unidos, com uma visitinha. Por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa dessa aliança do Brasil com os Estados Unidos, né, por causa dessa visitinha ali de alguns militares estadunidenses ao governo brasileiro, o que acabou acontecendo? O governo brasileiro tentou impedir os times brasileiros a ter qualquer menção a países do eixo. Inclusive o Palestra Itália, né, no caso, que é o Palmeiras, e não só o Palmeiras, claro, tem o Juventude também, eu acho que chamava Palestra Itália, e o Cruzeiro também chamava Palestra Itália. Tem mais alguns times, que eu não vou lembrar agora de cabeça, que eram relacionados tinham nomes relacionados à Alemanha também. E todos esses clubes tiveram que trocar os seus nomes, né? E é muito interessante, eu vou falar agora com o palmeirense, a história do Palmeiras nesse caso. Porque o Palmeiras foi acusado de ser antipatriota, né? O que é um absurdo, não é porque tem um nome Palestra Itália, uma torcida que veio da Itália, que todo mundo é a favor do governo italiano e tudo mais, né? Aquela visão, vamos dizer, preconceituosa. E, cara, o Palmeiras, o Palestra Itália, quando no último jogo que ele jogou como Palestra Itália, ele era líder do Campeonato Paulista, isso em 1942. E o primeiro jogo como Palmeiras, porque teve um tempo ali que foi Palestra de São Paulo.
que também o Palmeiras terminou líder, se eu não me engano. Ou não, jogou os jogos de eliminatória, não lembro, não tenho certeza. Mas eu sei que a final o Palmeiras jogou com o Palmeiras, né? E por causa dessa visão que tinha da sociedade, de que era um clube representante da Itália, de que eles eram, sei lá, não eram patriotas, tal, os jogadores todos entraram com a bandeira bem grande do Brasil. Assim. Inclusive, se vocês quiserem procurar, é bem bonita essa foto dos jogadores do Palmeiras entrando com a bandeira do Brasil em 1942. E aí a torcida, em vez de vaiar, né, que é o que estava sendo muito esperado, acabaram aplaudindo o time do Palmeiras, e o Palmeiras ganhou essa partida contra o São Paulo de 3-1. Na época tinha até uma zoeira de que o Campeonato Paulista era decidido no cara ou coroa, jogar uma moeda pra cima, se desse cara o Palmeiras ganhava, se desse coroa o Corinthians ganhava, porque o São Paulo não tava ganhando nada, né, nem o Santos. Mais ou menos isso, assim, pra ver como a política também influencia no futebol. Também não. Como a política influencia no futebol, né? Isso é quase sempre. Só que a gente muitas vezes se nega a ver isso. Pois é. As pessoas gostam sempre de separar, né, política e futebol, mas o esporte está dentro da história e sempre responde, de alguma forma, ao momento histórico local que ele está situado, né? Ele não fica sempre alheio. E essas histórias mostram um pouco disso. Você vai falar alguma coisa mais, Fernando? Não, cara, acho que em relação a isso, a esse assunto é só isso mesmo, cara. Eu só queria dar uma exaltada no meu time, só. Mas o Bruno pode fazer o mesmo com o dele agora, falando da democracia corintiana, pô. Eu acho que é mais do que justo. Muito bom mesmo. Cara, a democracia corintiana foi um movimento interno no clube, né? Que basicamente os jogadores se uniram para decidir entre eles e todos os funcionários, e todo mundo tinha o mesmo poder de voto. Só que isso acabou saindo de dentro do clube e por conta do contexto político do Brasil da época, né? E isso acabou jogadores, né? Acho que o principal deles era o Dr. Sócrates, né? Que se posicionaram publicamente a favor da democracia em um momento de ditadura, né? Então, todo ano, as páginas oficiais do Corinthians, elas fazem uma manifestação, né? Publicando essas fotos históricas, né? Esse ano publicaram uma foto que estava, se eu não me engano, o Casagrande, o Sócrates e não sei mais quem, segurando uma faixa enorme num jogo de futebol escrito ganhar ou perder, mas sempre com democracia. É basicamente isso. É mais uma das partidas aleatórias assim que eu gosto de lembrar do meu clube de futebol é uma partida que o Corinthians jogou contra a seleção da União Soviética. Véio. Isso aí eu não sei se vocês sabiam não, mas em 1966... O quê? Procura aí Corinthians contra a União Soviética, vocês vão ver uma foto muito louca do time inteiro do Corinthians segurando uma bandeira do comunismo. Aí, em 1966, o Corinthians jogou um amistoso contra a União Soviética no Morumbi, se eu não me engano. Eu não lembro, deixa eu ver bem certo. Mas foi um torneio amistoso chamado Torneio Internacional João Avelange, né? E aí Corinthians, Flamengo e Palmeiras eram os times escolhidos. E aí, juntamente com a participação da poderosa seleção soviética, né? Que tinha alcançado o 4º lugar na Copa do Mundo do mesmo ano, de 1966. E aí, o Palmeiras também jogou contra a União Soviética, ele também ganhou do mesmo placar que o Corinthians, 3-1. Então é só isso que eu queria falar mesmo. Tem uma foto muito icônica dos jogadores do Corinthians segurando o bandeirão da União Soviética, muito foda. É basicamente isso que eu queria falar mesmo. Jogaram no Morumbi, então os soviéticos vieram pra cá pra jogar essa partida em plena ditadura aí, só pra ficar evidente, né? Como que é louco a história. Cara, que louco, cara. Não sabia dessa, não. Eu tô vendo as fotos aqui do Palmeiras também. Que massa, velho. Eu não sabia dessa história, não. E o que eu ia falar também é que a gente tem que lembrar que esse rolê do Sócrates ali foi meio da ditadura, não foi? Foi sim. Sócrates, então. Ele se posicionava muito, né? Ele era médico e tal, ele tinha uma formação humana muito, muito forte, então as falas dele são falas muito intensas, assim, se você procurar as entrevistas que ele deu e tal. Se eu não me engano, ele foi até no Roda Viva, eu não lembro, não sou capaz de confirmar isso. Mas é assim, cara, é bem naquela época mesmo. Cara, muito foda, velho, muito foda. Como eu disse, hoje em dia eu até tenho um pouco de... Não é que eu tenho simpatia, né? Mas eu não odeio o Corinthians, sabe? Eu sei que o Corinthians é um clube foda, tá ligado? Só não torço pra ele e torço pra ele perder sempre. Tá aí, né? Isso falando do Sócrates, né? Se pelo menos ele se demonstrava mais, né? É uma coisa que não acontece com o Pelé, né? Pelé nunca
declarou muito politicamente, ele viveu a ditadura, né? Também tem uma certa mágoa em algumas pessoas que ele também nunca lutou em si, assim, pela causa de representar os negros, né? Embora ele fosse uma representação, que é louvável, né? Ele mostra a imagem de um negro pro mundo, né? Mas ele nunca foi ativo, assim, de participar, de dizer, né, buscar igualdade, né? Até onde eu sei, eu não conheço, né, assim, a história dele desse jeito, assim. Eu acho que o Pelé, a gente muitas vezes dá uma menosprezada no cara, tá ligado? O cara era realmente, assim, um absurdo, sabe? E que nem a gente tava dizendo antes ali na parte que eu tava dizendo, existia preconceito contra o Pelé também na época que ele jogava, sabe? Então só de ele estar ali e de ele ser o maior jogador de todos os tempos da história desse esporte, que hoje em dia, tipo, move bilhões de dólares. E, tipo, o cara era negro, com 18 anos, 17 anos, sei lá, ganhou uma Copa do Mundo. É o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que a representatividade dele é muito forte, sabe? Ele, apesar de, muitas vezes, aí, se negar a falar algumas coisas, que eu acho que é um direito dele, sabe? Eu acho que ele tem esse mérito. Só pra complementar o que o S falou, acho que ele levou muito a sério a fala do Romário, né? Que mandou ele colocar um sapato na boca. Mas eu concordo com o Fernando, velho. Concordo com o Fernando total. Pelé é um cara foda. Mas eu entendo o que o Oeste tá falando também. Porque eu também nunca vi o Pelé falar sobre essas coisas. Mas é bem particular, assim. Sobre o que eu tinha falado do Sócrates, no Roda Viva, ele não foi no Roda Viva, tá? Só pra corrigir, ele foi no Provocações do saudoso Antônio Abujanra em 2001. Só pra corrigir essa partezinha aí mesmo. Certo, beleza. Já que a gente começou a falar um pouco sobre a ditadura, né? Eu vou falar um pouco sobre o uso político do futebol, de maneira geral, e também um pouco da ditadura. Mas, para não desanimar os torcedores de São Paulo, já que eu sou o único representante aqui, eu acho que eu vou falar só um pouquinho da história de São Paulo, né? Porque, infelizmente, gente, eu conheço pouco história de futebol, eu não acompanho muito futebol, né? Mas eu torço assim quando dá. Bom, a história do São Paulo, na verdade, é a união de dois times, né? Em 1930, do Clube Atlético Paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras. Pelo que eu vi, eu acho que o primeiro clube ali, Atlético Paulistano, era um time um pouco mais da elite, né? E o segundo era um pouco mais do povão, assim. A fusão desses dois times gerou o São Paulo Futebol Clube. E aí, é um pouco que eu sei da história de São Paulo aqui, cara. Eu sei que ele ganhou 3 mundiais, é isso. É isso que eu preciso falar. Cara, o São Paulo, que vocês são um pouco mais jovens que eu, mas vocês devem ter vivido isso. Teve uma época ali que ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. Cara, eu sofri tanto. E o Palmeiras, tipo, caindo pra Série B. Era uma desgraça. Nessa época eu gostava de torcer. Cara, você já viu a entrevista do Marcos, velho, que ele fala sobre o primeiro rebaixamento do Palmeiras? Isso é muito louco, porque o Marcos, ele era um puta de um goleiro, e o Palmeiras caiu em 2002. E o Marcos, ele recebeu proposta de abandonar o barco e ir pro Arsenal, na Inglaterra, e ele não abandonou o barco. Ele ficou no Palmeiras pra jogar a Série B, velho. Muito louco, isso eu acho muito foda. Eu sabia dessa história, eu pago muito pau pro Marcos. Assim, tem palmeirense hoje em dia que fala, o Everton, que é o goleiro de hoje em dia, que ganha Libertadores. Putz, cara, eu acho o Everton um puta goleiro. Eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, assim, sem dúvidas. Do futebol brasileiro, né, no caso. E eu acho ele até tecnicamente melhor que o Marcos. Mas eu não acho que ele é maior do que o Marcos nessa história, justamente por causa disso, cara. O cara se negar a ir pro futebol inglês. Ele teve oferta não só do futebol inglês, sabe? Ele teve outras ofertas de clube brasileiro. Ele tinha oportunidade de sair do Palmeiras, que foi rebaixado. Ele falou, não, cara, tô aqui e vou ficar aqui. Ele ficou... O Marcos, a galera não esquece disso. O Marcos que tava em todo esse período de desgraça do Palmeiras, de jogador horrível. Então ele sofreu muito com isso. Ele ganhou muito... Se ele tivesse um time bom, ele tinha muito título. Igual o Everton. Mas não, cara, não foi assim, né? E só para complementar agora aqui, lembrando que acho que quase toda torcida aqui no Brasil tem a sua ala antifascista, né? O São Paulo tem a torcida antifascista, o Corinthians tem, o Palmeiras tem. E no ano passado eles se reuniram para fazer uma manifestação lá pró-democracia em São Paulo. Teve até confronto com a polícia.
E só lembrando, gente, quando fala de antifascismo, a gente tem que lembrar que o fascismo ele é contra todas as ideias postas pela modernidade. E isso, inclusive, é a questão da democracia. Eles não veem a democracia como algo bom porque dá poder pro povão. E na cabeça deles, o povão não pode ter poder porque o povão é burro e etc. Como se fosse pessoas incapazes. Então precisa de alguém de uma forma hierárquica de dominar a sociedade. É por isso que o antifascismo defende a democracia, tá, gente? Outro aspecto, a questão da racionalidade. Os fascistas não gostavam da ideia de racionalidade e privilegiavam a vontade, né? As emoções e etc e tal. É uma ideia mais de impulso do que construção racional das coisas. E tudo que tinha a ver com o iluminismo, esses caras foram contra, entendeu? A gente pode falar isso em outro episódio especificamente, mas isso é importante ser dito aqui. Não, caramba, 2021 a gente tem que explicar por que fascismo é errado, é difícil, viu, cara? É muito difícil. Então, beleza. Agora vou falar aqui um pouco sobre o uso político do futebol. Não, claro que não vou falar tudo, claro. Eu vou falar um pouco sobre a ditadura e a Copa de 70, a famosa Copa de 70, que todo mundo gosta de lembrar, né? Mas é lembrar e esquecer todo o período que o Brasil vivia naquela época. Todo mundo gosta de cantar aquela musiquinha lá, a taça do mundo é nossa, e esquece a porcaria que o Brasil passava naquela época. Então, o futebol ele é usado politicamente porque é sempre um tipo de imagem que você tenta associar a conquista do time e a felicidade que as pessoas têm de torcer para um esporte com o governo que está ali estabelecido atualmente, né? Essa vinculação, ou então de mostrar que você está do lado do Brasil, entre aspas, né? Está do lado do time que representa o Brasil, você tenta se colocar como você também defendendo o Brasil, essa ideia de Brasil genérica, que não enxerga as necessidades de cada pessoa dentro do Brasil, né? A ideia de como se todo mundo fosse feliz, todo mundo fosse unido e não tivesse essas divisões entre as pessoas, que algumas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos, etc e tal. Todos os problemas que a gente tem que pensar na política, né? Então, de certa forma, ela joga uma neblina nisso e se favorece pela ideia da vitória, né? Então, isso acontece com outras coisas também. E o esporte também é usado dessa forma. A gente pode ver o uso político disso aí, por exemplo, que o Bolsonaro faz isso direto, cara. De acordo com as contas do All Sport, o Bolsonaro já vestiu 81 camisas de time de futebol, inclusive de seleções. 81, cara. Aí ele fala, eu vou assistir o meu Flamengo. Depois ele fala, vou assistir o jogo do Corinthians, do Timão, não sei o quê. Ele tá tentando vincular, sempre pegar a imagem, pegar o torcedor do time. Falar, esse cara torce pro meu time, então ele tem algum tipo de ligação comigo. Ou talvez tenha os mesmos valores, quando na verdade não tem. Pode acontecer isso também. Essa prática ela é usada, lembrando, não é usada só em regimes ditatoriais, não. Ela é usada até em democracias. As pessoas usam isso para poder se fortalecer politicamente, fortalecer a imagem. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que essa ideia de futebol arte, por exemplo, como se o brasileiro tivesse algum tipo de gingado especial, uma capoeira especial no futebol. Acreditem ou não, isso tá lá no Gilberto Freire, cara. Gilberto Freire comenta essa história de que o futebol do Brasil é diferente do futebol do resto do mundo, que é um futebol arte, porque tem um certo gingado da época. Não sabia não, cara. Ele tem... Mas, tipo assim, isso aí tem até uma veracidade, porque, principalmente atualmente, né? Porque como os técnicos no Brasil não são muito bons, os métodos de treino, o esquema tático, os caras têm que se resolver na velocidade, no 1 contra 1, e na base principalmente, né? Na base ninguém é ensinado muito tático e tal. Os caras querem ver se você é rápido, você sabe driblar, você sabe chutar. Então a gente se resolve muito mais ali na técnica do que na tática, né? E mental. Sobre essa parte do esporte, assim, da diferença, como é jogar, assim, eu não sei falar muito, né? Mas eu sei que essa ideia ela foi defendida lá pelo Gilberto Freire para dar um tom especial pro brasileiro, pro jogo brasileiro. Se isso chegou a ser verdade ou não, acontece que é mais uma coisa que o Gilberto Freire coloca pra gente, né? E a gente tem que começar a pensar, né? Até que ponto isso é ou não é verdade, tá? Mas... Não, é que eu falei isso aqui, mas eu tô falando que é válido pra hoje, tá? Eu posso estar sendo completamente anacrônico, eu não tenho nenhuma ideia de como que era na época, viu? Se o Brasil era avançado ou não em tática, até porque tática não era, imagino que naquela época, uma coisa tão proeminente. Acho que nem tática, acho que ele nem tá falando de tática, cara. Ele fala de gingado, de um jeito capoeirístico, né? Um negócio capoeiro. Ele tá quase falando algo meio que espiritual, entendeu?
Aham, não, eu entendi. É que eu digo assim, que tipo, a justificativa pro brasileiro ser bom no gingado, no drible, na velocidade, é ele não ser bom em tática, porque ele só treina a técnica, entendeu? Olha aí, cara. Tá, mas enfim, dando esse preâmbulo aí do futebol brasileiro, né, e dessa ideia de uso político, né, é óbvio que a ditadura ia usar isso, e o período que mais se exaltou, assim, houve a maior propaganda com relação ao Brasil, foi em 70, porque nós tivemos o conjunto de três coisas. Tá. Primeiro, o interventor militar na época, o Emílio Garrastazu Médici, que ele já sobe ao poder com o AI-5, que foi colocado pelo Costa e Silva antes dele. Costa e Silva morreu e aí colocaram ele no lugar. Então ele já sobe com um poder de repressão enorme, de coerção e etc. Ele sobe também num período de crescimento do PIB, ou seja, da produção do país, e de fato o PIB, no final de 90 para o início da década de 70, chegou a patamares de 11%, isso é verdade. E também 60. A Copa, de final de 60 e início de 70. Né? Ele sobe ali o governo em 70, no início de 70, por aí. Rapidão, desculpa te interromper, mas eu acho importante falar isso. Esse crescimento do PIB era baseado em dívida externa, tá? O Brasil emprestava um monte de dinheiro, por isso que o PIB crescia. Depois o Brasil se ferrou por causa disso, tá? Deixa bem claro isso. Exato, sim, não, eu ia comentar depois aqui, ó. Primeiro, tem três coisas que a gente pode falar sobre essa ideia de milagre, entre aspas, brasileiro, né? Primeiro, que um índice de produção dessa pode ser alcançado numa democracia também. Então você não precisa ficar defendendo ditadura nenhuma, não, tá? 2, né, esse crescimento não veio com o aumento da riqueza da população. Na verdade, o que aconteceu foi crescer o abismo entre as camadas mais ricas e as camadas mais pobres. Então o Brasil cresceu na produção, mas não cresceu em índice de bem-estar por cabeça, per capita, de distribuição de riqueza. Que a gente pode resumir aqui é o seguinte: algumas pessoas cresceram em cima de outras, de tantas outras, né? E é isso que aconteceu no Brasil nessa época. E terceiro, que o Fernando já comentou, que esse período o Brasil conseguiu esse índice de produção porque teve ajuda financeira naquela época de empresas estrangeiras, que era uma época internacional favorável, em que se investia muito, que fazia circular muito dinheiro. Inclusive é chamado o dinheiro desse período de petrodólares, dólares ligados ao petróleo. Vocês podem pesquisar aí. E eles circulavam muito pelo mundo, eles pegavam empréstimos com um prazo muito longo, né? Que vai acabar justamente com a crise do petróleo ali para 73, que vai gerar uma dívida enorme para o Brasil, e isso vai bater na década de 80. A década de 80 vai gerar uma crise econômica horrível para o Brasil, muito por causa dessa política, e que não foi manejada bem. Em vez de parar de começar a pegar empréstimos, a remodelar a economia do Brasil, eles continuaram focando em pegar mais empréstimos e gastar esse dinheiro a rodo, e no final o Brasil acabou se ferrando por causa disso. Mas enfim, a imagem dessa ideia da Copa, do milagre econômico e da propaganda que o governo fazia de si, com essas marchinhas, essas musiquinhas aí, que a Copa do Mundo é nossa, com o brasileiro, não há quem possa. Aí todo mundo ficava envolvido com essa ideia e parecia que o Brasil estava indo bem, né? A propaganda do Brasil, a grande nação, o pessoal falava que até a década de 2000 o Brasil seria uma das maiores nações do mundo, não sei o que, etc, etc. Mas o que acontecia naquela época coincidiu também com a maior época da repressão no Brasil. Então, enquanto as pessoas estavam festejando, algumas pessoas estavam festejando, outras pessoas estavam sendo assassinadas, pessoas que desapareciam. Imagina então seu marido, ou seu filho, coisa do tipo, ele não chega em casa. Aí você vai procurar na delegacia onde é que ele estava. Você sabe que ele foi para a delegacia, mas você não conseguiu falar com ele. Tá, beleza. Daí você vai lá na delegacia e pergunta, meu filho ia sair em 2 dias. Você fala que ia sair em 2 dias, em 3 dias. Aí o cara na delegacia falava pra você, não, ele não tá aqui não. Ele já saiu, já faz 1 dia daqui. Ele não chegou em casa não, fazia de besta, sabe? E o cara, você nunca mais via essa pessoa na sua vida. Essa pessoa tinha sido assassinada, tinha sido torturada, assassinada.
e enterrada numa vala comum. E veja só, isso você pode pesquisar o cemitério na Vala de Perus, tem vários corpos ali que foram enterrados como indigentes, para as pessoas não saberem como encontrar esses corpos, sabe? Se apagar a pessoa da existência totalmente, não deixar que a família só pudesse enterrar essas pessoas. O procedimento, inclusive, tem o nome de um cara que ele falou na Comissão Nacional da Verdade, um general desses aí, esqueci o nome dele. Ele falou abertamente que o procedimento padrão de matar gente era arrancar os dentes das pessoas para não ser reconhecido e jogar no rio, no lago. Ele falou assim abertamente sobre isso, ele admitiu. Um tempo depois, é claro, ele foi encontrado morto no apartamento dele, apagaram ele na queima de arquivo, por causa que ele falou isso. Então a gente não pode ficar vangloriando essa época, gente, porque foi uma época da maior repressão no Brasil e também que gerou uma crise econômica na década de 80 depois, por causa dessa época. A gente não pode ficar com essa ideia, não, antigamente era tudo bonito, você lembra que a gente cantava aquela musiquinha com brasileiro, não há quem possa, não sei o que, não, gente. Não é porque você viveu aquela época e não teve problemas que o resto da população não teve problemas. A ditadura, de certa forma, afeta todo mundo, tanto as pessoas diretamente que sofreram esses ataques, quanto a autocensura. Você vivendo naquela época, eu duvido que você ia ter coragem de falar sobre política abertamente. Duvido. Você está naquela situação, você pode lembrar aí com essa ideia nostálgica, que é uma ilusão, e falar, não, mas eu ia me dar bem na época, porque eu concordava. Não, duvido você ir na televisão e falar alguma coisa política que pudesse ser mal interpretada. Eu duvido. Você ia se autocensurar. É por isso que a ditadura afeta todo mundo. Uma ditadura não afeta só a oposição. Afeta mais a oposição, mas todo mundo que vive nela. O pessoal reclama do cancelamento, né? Mas eu acho que morreu um pouco pior. É isso, exato. Desaparecer, né, cara? Eu tava falando sobre a repressão, a década de 70, até 72, por exemplo, no Brasil, o governo do Médici acaba as lutas armadas no Brasil, que não foram muitas, tá? Não é que tinha um exército enorme de luta armada no Brasil. Existiam grupos que decidiram pegar em armas depois da ditadura, tá? A galera que pegou em armas realmente só foi pegar de fato em armas para lutar contra a ditadura depois de instalada a ditadura. Inclusive, primeiro, entre o pessoal do exército que tinha sido expurgado do exército. O pessoal que era mais de esquerda do exército foi expulso e os primeiros grupos que começaram a organizar uma luta armada vieram desse pessoal que foi expulso do exército, tá? Essas esquerdas aí, elas falavam muito em trabalho de massa e de possível luta armada. E aí depois, com a ditadura, eles caíram no erro, e depois da Revolução Cubana, eles caíram nesse erro de achar que era possível fazer uma luta armada sem falar com o povo. O erro crasso deles, a idiotice deles. Mas enfim, sobre o uso do futebol quanto política nesse governo aí do Médici, foi muito bem usada por causa de toda a propaganda do Brasil gigante, Brasil ame, eu deixo, né? E as musiquinhas. E o que acontecia é que sempre se valorizava essa ideia do povo nacional como um povo unido, como se não houvesse diferença entre as pessoas, né? Como se todo mundo tivesse o mesmo objetivo, fosse uma nação. Essa ideia de que como se o povo brasileiro fosse homogêneo, né? Mas nunca, veja bem, nunca caía em cima da imagem do Médici, por assim dizer. Não é que o Médici quis aparecer na frente de todos os outros generais. Até porque os militares tinham uma certa raiva do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas era assim, né, de favorecer a sua imagem, de ter usado um órgão de censura para favorecer a sua imagem política. Então, os próprios militares, querendo evitar esse tipo de coisa acontecer com eles, né, eles falavam muito da nação, então o regime. Então, a ideia de qualificar ali o futebol, a Copa de 70, com a nacionalidade brasileira, era para fortalecer o regime, mas não uma pessoa específica. E qual é a primeira polêmica assim, que a gente pode ver numa questão inacabada, né, que a gente não sabe bem, do treinador da seleção brasileira que qualificou a seleção brasileira para a Copa de 70, lá em 69. O que aconteceu? Esse cara, esse treinador, o João Saldanha, ele era comunista, ele era de esquerda. E ele era treinador da seleção. E parece que
ele escalou um time para a Copa de 70. O Médici gostava de futebol, ele era fã de futebol, né? Aí ele deu um pitaco sobre a escalação do time, falou que o cara não soube escolher o time, né? E aí o cara retrucou, o João Saldanha retrucou, falou, olha, o governo que lide com as coisas do governo e com o meu time, eu que escolho os jogadores, né? Falou mais ou menos assim. E aí o que aconteceu, cara? O João Saldanha foi mandado embora da seleção brasileira e colocaram o Zagallo, o famoso Zagallo, no lugar dele. E aí a polêmica até hoje é essa, que talvez ocorreu uma pressão ali do governo, dos ministros ali, para tirar o João Saldanha da seleção. Tanto por ele ser de esquerda, por ele ter contestado o Médici, mas é nada comprovado, né? Não tem nada comprovado dizendo, o Médici mandou tirar. Entendeu? Se você sabe. Não, então eu não tenho nada escrito, nada nas provas, né? Mas eu acho bem possível mesmo ter a pressão e falar para tirar aquele cara, porque o Médici não gostava, o cara era de esquerda ainda por cima. E aí botaram lá o Zagallo. E também a disputa política se faz no próprio discurso dessa Copa, porque a galera que era contra o regime falava dessa política aí de falar, o governo se beneficia da festa enquanto o povo sofre, né? Então a gente não pode torcer para a Copa. Então algumas pessoas criticavam a Copa, falando que ela era meio que a política do pão e circo, só que sem o pão, né? Era só o circo. E tinha outra galera que taxava o resto do pessoal que não torcia e que falava mal da Copa como antipatriota, né? Você não é patriota. Então isso foi bem explorado nessa época nos jornais. E por fim, quando o pessoal ganhou a taça Jules Rimet, o Pelé e o time de futebol do Brasil foi lá, entrou no Palácio do Planalto e foi a galera, uma das poucas vezes que abriu ali, o Médici abriu o lugar para as pessoas fotografarem e ir lá. E ele se deixou tirar foto, batendo embaixadinhas, né? E segurando a taça Jules Rimet na mão, o Médici. Meio que para mostrar que ele era um homem do povo, né? Ideia de que, olha, ele é um sujeito comum, ele é um militar, mas ele é um sujeito comum, ele gosta de futebol que nem todo o resto do brasileiro, ele é uma pessoa comum, não é uma pessoa alheia, né, ao Brasil, entre aspas. Então essa foi a imagem criada ali naquele período. E lembrando, vocês podem ver que tem uma foto do Pelé, você tem uma foto do Pelé do lado do Médici nessa época, segurando a taça Jules Rimet sem um sorriso no rosto e tal. Então é complicado falar um pouco da figura do Pelé, né? Mas fazer o quê? Ele ganhou a Copa, tava felizão e foi lá. Era a época que ele vivia, né? Fez o dele, pô. Não, e o Médici, que a gente tem que lembrar que foi o presidente mais sanguinário da história do Brasil, né? Foi o pior presidente da história do Brasil. Sim. E por curiosidade, ele saiu com alta taxa de popularidade, né? Apesar de tudo, por causa dos fatores que eu falei. Por causa que ele já veio com as 5, ele veio num período em que teve esse crescimento do PIB e veio também com a Copa e a propaganda da Copa. Então por isso que existe uma certa imagem, mais ou menos, do Médici. Mas a gente sabe que foi uma porcaria, foi o pior período de maior repressão. E o medo também de você vai responder uma pergunta, você vai saber se é um agente do governo ou alguma coisa. Não, você vai responder, não, eu amo o Médici, vixe, não, que isso, adoro. Eu adoro o Médici, poxa. Uma curiosidade, cara, o Maluf, quando os jogadores chegaram no Brasil, o Maluf deu um Fusca para cada jogador, cara. Puta que pariu. E Fusca era carrão, né? Cara, pois é, na época era. Vocês vão falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a falar? Mas eu vou falar sim. Eu lembrei, você tem que falar do roubo, é verdade. O roubo da taça, senhoras e senhores. O roubo da taça... Essa história é incrível, velho. É demais, cara. Sei lá, cara, ela tem muito... Não sei se é porque eu tenho um sentimento de revanchismo. Talvez seja, sabe? Um sentimento de como é que fala? De karma. Talvez seja por isso que me alegra essa história. Mas enfim... A gente tem que lembrar que a taça Jules Rimet é uma taça feita toda de ouro para a primeira Copa em 1930 no Uruguai. E assim, pelo que eu sei, que eu entendi, é que a taça ia ficar definitivamente com o time que ganhasse 3 Copas do Mundo. Fosse tricampeão, ia ganhar essa taça definitivamente, ia ficar para ele, para sempre. E aí, né, e o Brasil conseguiu isso em 70, foi tricampeão em 70. Mas enfim...
A gente tem que lembrar que essa taça é curiosíssima porque ela foi roubada 2 vezes. A primeira vez que ela foi roubada foi na Copa de 66, salvo engano, foi em Londres essa Copa, tá? E diz que foi um ex-militar britânico, o Edward Beckley, que roubou. E olha só quem encontrou, cara, foi um cachorrinho chamado Piccolo. Você coloca aí, Pickle, Jules Rimet. Vai aparecer a fotinha do cachorro que ela encontrou, a taça Jules Rimet, numa praça, num jardim assim, embrulhado na coisa de jornal, sabe? No papel de jornal. Ele foi bem famoso na época aí por ter encontrado a taça Jules Rimet. E aí já no Brasil, depois de ter ganhado a Copa de 70, ela ficou exposta no prédio da CBF no Rio de Janeiro, até 83, quando ela foi roubada. E é o seguinte, olha só que bizarro, cara, presta atenção como o Brasil é louco. A taça original, feita toda de ouro, estava em exposição. Mas eles não tinham um cofre para esconder essa original? Tinham. E o que tinha nesse cofre para defender a original? A cópia. A cópia estava guardada no cofre e a original estava em exposição. Gênio, só gênio. Parabéns. É isso. Cara, então, mas vamos lá. Quem que roubou essa taça? Foi um sujeito chamado Sérgio Peralta. Esse cara, ele era representante do Atlético Mineiro e trabalhou com seguros do Banco Agremisa. E ele passava direto pela CBF, porque ele era representante do Atlético Mineiro. Então ele passava direto pelo prédio e aí ele resolveu arquitetar um plano para poder roubar a taça junto com 2 outros caras, companheiros dele lá, o Chico Barbudo e veja só, Luiz Bigode. Então, um barbudo e um bigode aqui na história. Esses caras, eles, no dia 19 de dezembro, final de 83, perto do Natal, eles invadiram, renderam alguns guardas que estavam ali, roubaram a taça Jules Rimet, roubaram algumas outras taças também, um dinheiro, e conseguiram ficar escondidos até 84, por aí, e venderam para um argentino. Bom, a história, pelo menos, que a gente sabe até agora, é que eles venderam para um argentino chamado Juan Carlos Hernández, que trabalhava com joalheria, assim, mexia então com joalheria, com ouro e etc e tal, e vendeu para esse cara. Supostamente ele derreteu essa taça, porque a gente nunca mais encontrou essa taça. Se ela foi derretida ou não, muito difícil de dizer, mas supostamente ela foi derretida e ninguém nunca mais encontrou. E esse argentino aí, eles ficaram um pouco tempo presos, sabe? Eles pegaram uma pena leve, um pouco tempo. Quando eles foram soltos, eles morreram, sabe? Um morreu de ataque cardíaco, o outro foi baleado num bar, tava num bar, os caras chegou, baleou ele, o que leva a crer para algumas pessoas que teria sido uma suposta queima de arquivo dessa galera. Então essa história, eu acho ela incrível, eu acho ela muito engraçada para mostrar como o Brasil é louco, né, cara? E ainda mais, o que eu acho é pouco, se roubado justamente a Copa de 70, que foi a Copa ali, que foi usada como propaganda para o regime militar, para mim eu acho pouco de ter desaparecido. Cara, eu acho que, sei lá, não, na verdade não, eu ia falar que os jogadores devem ficar ficado tristes, mas não, o que importa para eles é a medalhinha deles lá e a conquista, né, a lembrança da conquista. Então, pode ser. Porque, né, para os jogadores, né, tem essa ideia da conquista deles e tal, então. Mas para mim, ainda mais que eu nasci bem depois de tudo isso. Então. Mais alguma coisa a dizer, senhores, ou nos despedimos? Por mim já acabou. Bruno? Boa, mano, tô de boa, velho. Tem mais nada pra falar, não. Então, vamos todo mundo aqui, os 3, tchau. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima. Continua ouvindo o nosso podcast, hein? Valeu aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido hoje. Muito obrigado àqueles nossos 3 ouvintes de sempre, que vocês chegam até aqui. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Hoje foi um papo muito legal sobre futebol, gostei bastante. E acho que dá pra fazer até outros episódios sobre isso. E como todo episódio que a gente faz, a gente sempre fala: dá pra fazer outro episódio sobre isso, dá pra fazer outro episódio sobre esse negocinho aqui. Então espere bastante episódios aí. Um dia sai.
É isso aí, rapaziada. Falou pra vocês, agradeço aí quem escutou até o final, tamo junto e é isso aí, mano. Joguem futebol, faz bem pra saúde, tá? Joguem futebol no videogame também, que também é legalzinho. Jogar um PES, um FIFA aí, um Winning Eleven, eu acho que não tem como mais, né? Só com emulador, talvez, no PC, não sei. Só Mas é isso aí. joga o Qual FIFA jogo que- que você jogou mesmo, Fernando? Você falou aí que você joga? Football Manager. Eu sou contra esse- FIFA, porque o esse FIFA é claro. você tem que pagar pra ser bom. Não, é O modo- pay to win, né? Joga PES então, que tem os modos lá offline pra você jogar os campeonatinhos. É isso aí.